evento, né, foi marcado para as 14 horas, mais uma vez a pedido da deputada Silvia Cristina, e eu já passo a palavra para a deputada Silvia Cristina para que ela possa aí fazer as suas considerações iniciais, para que a gente possa ouvir aí os convidados. Muito obrigada. Nosso querido presidente da Comissão de Combate ao Câncer, deputado Wellington, é um prazer estar aqui. Nosso companheiro, deputado da Lua, que prestigia, que tem compromisso realmente com o enfrentamento ao câncer, que nós sabemos e temos aí, é claro, estudos sérios de que até 2050, pelo menos 50% da população será vítima dessa doença que é tão traumática. Posso dizer dessa questão de trauma, porque sou paciente oncológica e sei muito bem o que é ter enfrentado ao câncer, mas graças a Deus, com vida, com saúde, com vitórias. O que nós queremos nessa reunião técnica, agradecer de maneira muito carinhosa aos técnicos aqui presentes da casa, aqueles que estão nos assistindo remotamente, que estão nos acompanhando, do dever que nós temos de derrubar esse veto. Não para contrapor, nós não estamos aqui para confrontar com ninguém, mas com a técnica, com sabedoria, mas com sentimento também. Porque a partir do momento que nós tivemos a derrubada de um veto, nós tivemos o veto de uma matéria tão importante que vai impactar em tantas vidas, nós estamos falando de milhares de vidas. Mas uma vida, apenas uma, ela é muito importante. Então, imagina de milhares. Eu penso, com todo respeito, que o presidente foi muito mal assessorado quando ele vetou esse projeto. E é o que nós queremos provar. Nós queremos provar não somente para ele, mas provar para os outros pares o quanto que nós devemos ter essa responsabilidade de derrubar esse veto, de poder dar dignidade a tantas e tantas pessoas que realmente precisam dessa quimio oral, da dignidade que elas vão ter dentro do seio da sua casa de tomar um medicamento que vai garantir a sobrevida delas. Falamos de economia, coisa boa, né? Nós temos que realmente ter uma economia boa, uma economia centrada, uma economia que vai gerar novos empregos, mas eu tenho a certeza, né, nós estamos falando de pessoas que pagam seus planos de saúde e pagam caro pelos planos de saúde. Então, não está onerando o governo e nem questão de economia pública. Nós estamos falando de planos de saúde, em que os próprios pacientes estão pagando e não estão tendo aquele tratamento necessário que precisam. Então, em que isso impacta a economia nacional? Não impacta em nada. Então, quando devolveram para nós essa matéria com veto, uma das maiores prerrogativas era essa. Mas que prerrogativa é essa? Essa não existe para nós. Então, um mau assessoramento, né, de nós que somos parlamentares, de quem está no executivo, pode impactar na vida de milhares e milhares de pessoas. E não é isso que nós queremos. E eu tenho certeza que todos os técnicos que aqui estão nessa casa, que estão preparados, que estão realmente, que são realmente sábios para tal, vão poder nos ajudar, tanto nas prerrogativas, mas que também nós vamos levar isso para dentro dessa casa, que tem a responsabilidade de fazer o melhor pelo povo brasileiro. Pasmem, lá no Senado, foi unanimidade para o projeto 6330. Aqui na Câmara, nós tivemos uma votação expressiva, 398 votos a favor, apenas 10 votos contrários. E lamento muito a orientação de que teve o Partido Novo. Todos do Partido Novo não tiveram essa sensibilidade. E que nós esperamos, após essa reunião técnica, de que também os nossos companheiros do Partido Novo sejam sensibilizados, sejam impactados por essa lei que vai trazer a sobrevida e a dignidade para tantos pacientes com câncer. Então, presidente, seriam essas as minhas palavras. Eu quero agradecer imensamente esse nosso trabalho de luta, fez com que eu me apaixonasse, que eu realmente admirasse muitas pessoas e todas elas aceitaram o nosso convite, que é o convite dessa comissão.
Então, muito obrigada ao doutor Fernando Maluf, muito obrigada ao doutor Fábio Franck, muito obrigada de coração ao doutor Ricardo Antunes, obrigada realmente de coração. São pessoas ilustres que, com certeza, estão conosco nessa caminhada. A nossa querida Marlene, que é do Instituto Lado a Lado pela Vida, que é uma pessoa sensível, que está nesta luta conosco, Luciana Holtz, da mesma forma, do Oncoguia, e o Eduardo, que é do TJCC, da Abrale, que sempre está conosco. Então, passo a palavra para a sua condução e dizer que esta comissão, que tem como nosso presidente o Wellington Prado, a qual eu estou tendo o prazer de ser a relatora e estar caminhando lado a lado com ele, nós temos o compromisso realmente com os pacientes do câncer. A maior parte das nossas emendas são destinadas para essa causa e eu não tenho dúvida de que nós vamos, sem brigas, mas com sensibilidade e com tecnicidade, que é o que nós queremos nessa reunião, provar que nós devemos derrubar esse veto e que temos o compromisso realmente com os pacientes com câncer desse Brasil. Muito obrigada. Presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia, Ricardo Antunes. Boa tarde a todos. Deputado Wellington, deputada Silvia, meu amigo Fernando Maluf, eu quero agradecer a vocês e, em seus nomes, parabenizar a todos pela sensibilidade de dedicar esse tempo a essa causa. Antes de fazer algum comentário, eu gostaria de dizer que a Sociedade Brasileira de Cancerologia foi fundada em 1946 por célebres médicos no Rio de Janeiro que dedicaram a sua vida à luta contra o câncer, numa época que a própria palavra câncer não poderia ser dita por tamanho preconceito à doença e ao paciente oncológico. A Sociedade Brasileira de Cancerologia é a maior sociedade de cancerologia da América Latina e uma das que se mantém em atividade até hoje no mundo. E vem desde então dedicando todos os seus esforços em pesquisa, em atualização médica, em prevenção, em diagnóstico precoce, com um foco principal, que é a nossa motivação nesta tarde, o nosso paciente oncológico, o bem-estar desse paciente. Nós evoluímos, evidente, ao longo dos anos, e, na realidade, esse momento que eu me alegro por estar aí com todos, motivados a favor da quimioterapia oral, eu também, dentro da minha reflexão, me entristeço, porque nós estamos diante de obviedades. Doutor Fernando, doutor Fábio já colocaram muito bem as questões técnicas, as questões científicas, as questões de benefício efetivo aos pacientes, as questões sociais, as questões humanitárias, de sensibilidades. Então, é óbvio que nós estamos perplexos com esse ato do nosso presidente da República em vetar um projeto de lei que é óbvio que beneficia efetivamente aqueles que estão acometidos pelo câncer. Falta comprometimento de muitos, falta sensibilidade de muitos, como o Maluf colocou, de se colocar no lugar de um paciente e ver esse sofrimento, essa trajetória numa vida que todos temos, que é tênue, que pode mudar em segundos, enfim. E eu fico impressionado como custa tanto a tantas pessoas entender que o cuidar do outro é fundamental para a nossa sobrevivência, para a vida de todos nós. Eu creio que o presidente esteja refletindo um pouco sobre a atitude precipitada de veto, e a sua assessoria também deve estar compartilhando dessa reflexão
e acho até que, no fundo, estão torcendo para que haja a rejeição desse veto, porque há de haver um compromisso pessoal. E nós temos algumas verdades em nossas vidas, eu costumo dizer, até num tom mais descontraído, que nós não conseguimos negar nossas verdades em frente ao espelho e junto com o nosso travesseiro. Realmente, aí nós vamos no âmago da nossa alma e percebemos o que estamos fazendo de ruim e o que estamos fazendo de bem para o nosso próximo. E eu creio que a nossa presidência da República, os assessores, hão de refletir sobre essa precipitada decisão. Sem dúvida, tenho convicção de que deputados e senadores vão reforçar aquilo que já se conscientizaram e aceitaram como correto, que é a disponibilidade da quimioterapia oral pelos planos assistenciais de saúde, e quero reafirmar a posição da Sociedade Brasileira de Cancerologia a favor do benefício do nosso paciente oncológico. Mais uma vez, parabenizar a todos, e não vou entrar em méritos técnicos, porque isso já foi colocado, enfim, e que tenhamos aí essa reflexão e a atitude correta que devemos tomar a favor deste projeto de lei, que já deveria ter sido sancionado. Muito obrigado a todos. Nós aqui agradecemos e ficamos muito felizes em ter nessa reunião técnica a presença do Dr. Ricardo Antunes, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Temos realmente pessoas que estão sempre à frente desse trabalho, mas com relação unidos a essa Casa de Leis para o combate ao câncer. Nós ouvimos na perspectiva médica, né, 3 grandes líderes, 3 grandes médicos. Eu queria saber de vocês, um prazo de 6 meses, o que impacta, né, no tratamento de um paciente com câncer? 6 meses de espera para um medicamento, o que isso impacta na vida desse paciente que já tem um diagnóstico positivo de câncer? Só para eu ter embasamento para poder daqui a pouquinho finalizar a nossa reunião. Por favor, nós temos os melhores médicos, os melhores profissionais da área de oncologia participando dessa reunião técnica. Eu deixo à vontade para que vocês tenham a oportunidade de nos responder essa pergunta. Deputada, deixa eu só... a gente está com o doutor Ricardo Antunes, Fábio Frank, que são pessoas, são expoentes na área. Se você tem um câncer de mama, um câncer de pulmão, um câncer de rim, um câncer de alguma parte do corpo, e você, por exemplo, teve uma cirurgia feita e vai fazer um tratamento preventivo, as janelas de tratamentos preventivos devem começar em até, no máximo, 3 meses. Portanto, quando a gente fala de 6 meses, nenhum dos estudos contemplou nenhum tratamento preventivo para ser feito tanto tempo depois de um procedimento curativo, para enaltecer ainda mais a chance de cura que aquele procedimento cirúrgico. O Dr. Ricardo Antunes é um cirurgião, então ele pode atestar isso. Ou seja, você basicamente inutilizaria um remédio dentro desse período de espera. Quando a paciente ou o paciente tem uma doença metastática, eu posso lhe assegurar que a vastíssima maioria dos pacientes que com 6 meses tem, baseado num tratamento não interessante, não tão eficaz, progressão de doença, uma boa parte, dependendo do câncer, morre nesse período. Portanto, se você aprovou um remédio, que é o tratamento de primeira linha de um câncer, e esse tratamento não pode ser feito porque essa janela de 6 meses, que é melhor do que 2 anos, mas é absolutamente, outra vez, olhando para a doença, fora dos padrões do que a doença que ela faz com o doente, e aí você trata com algo e essa pessoa não responde bem, e aí você perde a janela de oportunidade de
usar essa droga, que inclusive não foi aprovada nem depois de uma outra droga, foi como primeira droga. Ou seja, você perde a janela de oportunidade. Portanto, seja no cenário preventivo, de evitar uma recidiva, seja no cenário avançado, 6 meses, óbvio que é melhor do que 2 anos, mas para quem tem a doença, 6 meses absolutamente é tempo longo demais. E só sabe isso pessoas como o Dr. Ricardo Antunes, Dr. Fábio Frank, pessoas como a Marlene, a Luciana, o pessoal da Brale, que lida com essas pessoas, olhando e cuidando delas no dia a dia. Não os burocratas que ficam atrás da cadeira, tá certo? E achando que fazendo uma redução desse prazo é suficiente. Até, eventualmente, algum desses burocratas ter um parente muito próximo a si mesmo que vai estar na nossa frente. Nós vamos falar que ele vai ter que aguardar 6 meses para que aquele bom remédio seja aprovado. Então, acho muito simples falar de trás de uma mesa de escritório. Acho bem menos simples quando você está lidando com alguém conhecendo tão bem a doença como nós conhecemos. Obrigada. Eu até perco o fôlego, porque realmente as suas considerações, as suas palavras, elas nos impactam, né, doutor Fernando? Obrigada. Algum outro médico queria também deixar a tua palavra? Podem ficar à vontade. Eu gostaria de, por favor, pedir permissão. Pois não, doutor Ricardo. Para fazer um comentário, reforçar o que Fernando Maluf falou e reforçar o que inicialmente eu disse. É constrangedor para qualquer ser humano ver a degradação da vida e essa análise de tempo. É mais do que evidente que 6 meses muda o curso evolutivo biológico de uma patologia como câncer. Como cirurgião, eu, infelizmente, ainda convivo com casos simples que poderiam ser curados, casos que na realidade, complexos, mas que se tornam incuráveis. E, na minha experiência cirúrgica, e isso é tão impactante, você eventualmente ter que indicar uma cirurgia mutilante para uma paciente, uma mastectomia radical, uma coisa que já não deveríamos mais estar fazendo, por uma questão higiênica, por uma questão paliativa, por um controle de dor. Eu já cheguei a fazer amputações, desarticulações de membro. Quer dizer, isso é um filme de terror, na realidade. Então, é evidente que 6 meses, qualquer ser humano que tenha o mínimo de dignidade, espiritualidade e temor a Deus, tem que ter essa percepção, que é um absurdo essa discussão. O paciente tem que ter acesso a essa medicação melhor, que vai mudar a sua vida. Então, só expor aí essa minha indignação, mas assim a minha fé que, de uma maneira conjunta, possamos realmente causar aí uma reflexão daqueles que têm autoridade, daqueles que têm poder, e mudar essa determinação, e que possamos ganhar a Cancerologia Nacional uma vitória para o nosso paciente oncológico.